Olá, gente, mais uma vez aqui para levar para vocês o ensino e a instrução da Palavra de Deus, comunicando a vocês a verdade que liberta, né? Verdade essa que o mundo precisa conhecer, mas muito mais nós que já estamos cada dia mais firmados nessa verdade. Devemos estar com as nossas vidas cada dia mais com prudência, se firmando nessa verdade, para não se mover dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Andar prudentemente naquilo que Deus, Ele nos orienta, né? Naquilo que Deus nos orienta, nos ensina e nos instrui dentro da sua palavra. Por isso que é tão importante o cristão, ele dedicar sua vida ao conhecimento, à busca do conhecimento da palavra. É o que está escrito na própria palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, que é a palavra, que é aquilo por onde Deus estabelece a sua vontade. E nessa palavra medita de dia e de noite, para que possamos ser prudentes e conduzir-se para o bem, não se deixar desviar para o mal, porque qual é o mal? O que é o mal? O mal é o homem andar contrário à palavra de Deus. O mal foi estabelecido na terra justamente dentro desse princípio, quando o homem se dirigiu contrário à palavra de Deus. Então agora o homem recebeu o mal, porque o homem só pode alcançar o bem de Deus se ele andar na direção da palavra de Deus. Esse é o objetivo pelo qual Deus, Ele nos adverte, Ele nos instrui, Ele nos orienta, está sempre nos chamando a atenção, para a gente não sair da direção dEle, para a gente seguir a direção dEle, para que a gente seja bem-aventurados. Porque foi isso que Deus disse a Adão. Se ele andasse contrário ao que Deus determinou, ele morreria, sofreria o mal. E o mal veio para a humanidade dentro dessa condição, onde o homem não se submeteu à palavra e andou contrário à palavra. O homem andou contrário à palavra. Tá certo? Você está ouvindo um sonzinho aqui, porque eu estou aqui na minha cobertura, aqui na minha casa. Aí passa o som lá na rua, o pessoal vendendo as coisas, aí o som atrapalha aqui. Mas fica aí ligadinho que eu quero que você aprenda. Eu quero levar para você a luz de Deus, a instrução que dá entendimento, que edifica o povo de Deus, é a instrução da palavra. Gente, e eu vou trazer uma orientação para vocês agora tão importante, dentro de um assunto espiritual, que todos nós cristãos, seguidores de Cristo, precisamos conhecer, precisamos ter o entendimento, para que o diabo, nosso adversário, não nos persuada, porque qual é a força do diabo? Qual é a estratégia do diabo? O que o diabo usa para destruir a humanidade? O engano, a mentira. Ele é o enganador, ele é o mentiroso, ele trabalha pegando a verdade de Deus, tornando ela como mentira, para levar a humanidade à maldição, porque a maldição é dentro desse princípio. Quando você sai da palavra de Deus, você pode ter sua vida cheia de carro, de casa, de prosperidade, você pode ter bênção, você pode ser o cara mais famoso do mundo, você pode ter uma plateia lhe aplaudindo, você pode ter muitos bens. Se você não estiver na palavra, meu irmão, tudo isso não serve de nada. Você continua em maldição, porque bem-aventurado não é quem está dentro de prosperidade financeira. Bem-aventurado é quem está na palavra de Deus. Bem-aventurado é o que se conduz pela palavra. Ainda que dentro de uma situação financeira, material, ele esteja passando escassez, dificuldade, tendo problema, mas ele já é mais que feliz. Você lembra do fato que Jesus narra de Lázaro e o rico? Jesus narra aquilo ali para a gente entender que vida com Deus não depende de riqueza, que riqueza não é um sinal de que Deus está abençoando o indivíduo. Não, o indivíduo, crendo ou não em Deus, ele vai enriquecer, ele vai ter prosperidade nesta vida, mas a prosperidade que o indivíduo tem que buscar é a comunhão com Deus, é a promessa da vida eterna. Isso que é mais importante na vida do homem. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então foi o que aconteceu dentro do contexto de Lázaro e o rico. Lembrando que ali não é uma parábola, não é uma história. Ali é um fato, é uma história com H. É um fato real que Jesus, como Deus, ele narrou.
Veja a condição final na eternidade do pobre. Foi para um lugar de descanso. Isso é a maior vitória que o homem tem que receber, tem que buscar e valorizar. É a sua vida eterna após a morte temporal neste mundo, após a vida neste mundo aqui, temporal. Com a morte, a gente sai deste mundo temporal e vai para a eternidade. E Jesus, quando fala desses dois homens, dando a característica da condição social dos dois, um era rico, um possuía muito, o outro era pobre, mendigava na porta do rico, buscava se alimentar do que sobrava do rico. Mas quem estava dentro da bem-aventurança? O rico com a sua riqueza ou o pobre? Não é porque ele era pobre, o rico não foi para o inferno, não é porque era rico. O problema é que o homem tem que buscar o socorro de Deus para a sua situação espiritual. Ele tem que ter atenção nisso. Ele tem que se dedicar a buscar aquilo que é mais importante para a vida dele, salvação da sua alma. O pobre, Lázaro, ele se dedicou à palavra, ele cria na palavra, ele colocava seu princípio, sua direção na palavra. Ele não se importava com a condição social, ele se importava com a vida espiritual dele. O rico não. O rico estava preocupado com a sua condição social, financeira, de prosperidade, de bens, de condição boa neste mundo. Não, irmão, a maior necessidade nossa é espiritual. Foi o que Jesus disse. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu irmão? Do que adianta o homem ter tanta riqueza, tanta fama, tanto império, tanto glamour, tanto fã, tanto seguidor e tanto discípulo, tanta vantagem nos seus ministérios, está caminhando para o inferno? Ele não se preocupa em examinar a vida dele espiritual. Ele não se preocupa com a palavra para ver se a vida dele está dentro da direção da palavra. Ele não se preocupa com a eternidade, ele quer viver o agora. Para ele o importante é agora. Ele não está preocupado com o final. Ele está preocupado com a vantagem, não é? Com o momento que ele está prevalecendo. Então Jesus ele vai dar para a gente entender que riqueza, prosperidade financeira não é sinal da bênção de Deus. Tem muita gente prosperando, tem muito ministério rico, mas todavia continua em maldição. Sabe qual é o sistema religioso mais rico do mundo? É o sistema católico romano. Todavia está em maldição. Hoje a gente vê o sistema religioso evangélico, os impérios dos ministérios evangélicos das igrejas, cada uma maior do que a outra, estão prosperando, mas estão em maldição. Porque o que esse povo está vivendo dentro dessas igrejas, o que esses pastores estão ensinando o povo é maldição. O povo está perecendo, o povo está se perdendo, o povo está desviando da graça, o povo está sendo privado da verdade. Dentro desse conformismo, dentro dessa condição satisfatória, dentro de suas religiões. Não, mas aqui Deus tem prosperado. Tem o quê? Tu acha que bênção de Deus é prosperidade financeira? Então todos os apóstolos estavam em maldição. Então o próprio Jesus estava sem a bênção de Deus. Porque Jesus não foi rico, foi pobre. Jesus ele passou necessidade, nem casa tinha. Os apóstolos passaram dificuldade, necessidade. O apóstolo Paulo chega a dizer, Paulo antes de Jesus ele era bem sucedido no campo espiritual, no campo financeiro, aliás. Paulo ele vem dizer que agora ele estava aprendendo, estava acostumado a ter muito e a ter pouco, a passar necessidade. Olha para aí. Rapaz, vida com Jesus não é você dizer, eita, Deus está me abençoando, eu estou na bênção, cheio de condições. É não. Esse não é o sinal da prosperidade de uma vida com Deus. É o homem estar firmado com a esperança no alto. É o homem ter a alegria, a certeza, a paz na sua alma, da comunhão com Deus. É o homem ter a segurança de que, quando sair deste mundo, ele tem a certeza, porque o Espírito de Deus dá em nós essa certeza de que vamos para o descanso eterno. Isso é a maior prosperidade que Deus quer dar ao ser humano. O salmista quase que se desviava. Qual foi o motivo por que o salmista quase que se desviava? Porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios. O povo de Israel olhou para a prosperidade dos ímpios e disse, do que adianta, Deus, te servir, se eles que não temem a ti vivem melhor do que nós? Cuidado, irmãos. Cuidado com essa teologia da prosperidade. Cuidado com essas pregações de bênção, de vitória, vitória, vitória. Cuidado com essa busca de conquista de coisas materiais, irmão. A busca em Jesus
é de manter-se na vitória, nas bênçãos espiritual que ele já nos deu. O mais, se ele quiser, ele faz. Mas em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus. E o reino de Deus não é vida de igreja. É Deus reinando em nós. É buscando em primeiro lugar a vontade de Deus na nossa vida. Negando, renunciando, se submetendo à justiça de Deus pela palavra. Aprenda isso. Amém? Então, deixa eu levar para você agora uma orientação muito boa, irmãos. Eu quero te dar um ensino espiritual que você vai abrir os olhos a partir de agora. Quero mandar a paz do Senhor aí para o meu irmão Edinaldo Nogueira, né? Está sempre comigo assistindo aqui. Tem outro irmão aqui também. Paz do Senhor Jesus, o irmão Edinaldo Nogueira. A paz do Senhor, meu irmão Edinaldo. Que Deus continue abençoando o Senhor aí na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água aí no estado de Sergipe. Deus abençoe aí. Meu irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada, aí nessa comunidade aí do sítio de Buquim. Então, vamos lá. Escute, venha cá. Eu quero convidar você, porque aqui você aprende. Aqui não tem misticismo, não tem profecia, visão, revelação. Aqui tem o ensino da profecia já revelada, das Escrituras. É o que você precisa aprender. Foi os profetas que Jesus levantou, os apóstolos. Não foi para viver esse movimento de histerismo dentro de nenhum local chamado igreja. Deus levantou homens para levar a instrução, a divertir o povo, anunciar, informar ao povo aquilo que já está revelado aqui, ó. Já está tudo revelado aqui, que você precisa conhecer e receber de Deus. Não é nenhuma situação dessa de misticismo, de visão, de entregar, porque Deus mandou te entregar, Deus mandou te dar. Aqui não. Se você quer aprender com entendimento, consciência, lucidez, sobriedade, com inteligência, aqui você aprende o que a palavra nos ensina. Você aprende a verdade que liberta, a verdade de Deus. Mas se você quiser o retetel, o desequilíbrio, a embriaguez dos movimentos, dos cultos de poder, de manifestação, de visão, de tudo, vai para essas igrejas aí, onde estão esses pastores, criando aí esse cenário de poder, de manifestação de Deus. Não passa de mentira. Agora aqui você tem a verdade que liberta. Tá certo? Porque Jesus não levantou homens para pregar, para criar isso que hoje o povo está vivendo dentro das igrejas, não. A igreja apostólica não vivia isso que hoje o povo vive, não. Os pregadores, os apóstolos, não viviam isso, não criavam esse movimento para o povo viver. Para o povo viver que hoje esses pregadores criam. É tudo mentira para tirar você da verdade. Aqui você ouve a verdade que liberta. E uma dessas verdades espirituais você vai aprender agora. Vamos conhecer a ação do diabo. Tem muita gente que está sendo destruída pelo diabo. O diabo está se andando. E eles estão lá. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Rapaz, isso não adianta não. Você só pode ter a autoridade de Jesus se você estiver na palavra. Tá certo? Se você estiver se conduzindo na palavra. Não adianta estar dizendo, gritando não. O ímpio está usando o nome de Jesus aí. Os ímpios, todos que não têm o compromisso com a palavra, também estão usando. Religioso, não religioso. Todos usam. Mas ei, aprenda uma coisa. No reino espiritual, só tem autoridade sobre as potestades, os principados, os seres espirituais das trevas. No reino espiritual, só tem autoridade contra o reino das trevas. Não é quem está dentro de igreja evangélica, não é quem tem título de profeta, de pastor. É quem está em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Nós temos a autoridade. Estando em Cristo e a palavra dele em nós, aí nós temos autoridade. Aprendeu isso? Aí sim. Porque você tem primeiro que ter o conhecimento para batalhar o bom combate espiritual. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, príncipes das trevas, hostes, não é? Espirituais nos lugares celestiais, espíritos das trevas. Nossa luta é espiritual. O diabo ele trabalha num campo que você, para conhecer, você tem que ter o conhecimento da palavra. Não é nenhum mistério, não é nenhum misticismo, não é nenhuma coisa sobrenatural. É conhecimento, é conhecimento da palavra. Discernimento é isso aqui. Discernimento é conhecer a palavra, tendo a interpretação e a visão da fé pelo Espírito Santo. E eu quero te trazer agora um ensino muito importante.
para você aprender algo aqui. Eu vou ler 2 textos. Aprenda aí em nome de Jesus, meu irmão. Eu creio que você vai ser edificado em nome de Jesus. Para você entender como é que o diabo atua e para você ser prudente e vigilante. Vigiar. Porque o diabo, para atuar, ele atua até na sua mente. Não precisa de ninguém. Ele atua na sua mente de uma forma que você e eu, se não vigiar, estamos sendo instrumento de Satanás e não sabemos. Sabe por que eu digo isso? Vem para o texto aqui. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 21 ao 23. Escutem a leitura e aprendam lições espirituais com a palavra de Deus. Versículo 21 ao 23, Mateus, capítulo 16. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém, padecer dos anciões, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não te deixe acontecer isso, tenha compaixão de ti. Versículo 23. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O diabo conhece tudo de mim e de você, rapaz. Tá brincando, é? O diabo conhece o desejo, a intenção. O diabo conhece os propósitos, porque ele trabalha na nossa natureza, aonde ele mesmo dá desejos, aonde ele mesmo influencia na intenção. O diabo conhece tudo do homem. Foi o que Jesus disse. Agora, veja como o diabo trabalha. Eu disse aqui a você, se eu e você não tiver cuidado, o diabo pode nos usar e a gente pensando que está sendo usado por Deus. Olha para aí. O diabo pode nos usar e a gente pensando que é vaso de Deus. Tem muita gente aí que está sendo usado por Satanás e pensa que é homem de Deus, só porque está falando em nome de Jesus. Olha o exemplo aqui. O apóstolo Pedro era um dos 12 discípulos, escolhido por Jesus. O apóstolo Pedro estava com Cristo. O apóstolo Pedro estava dentro dos discípulos de Cristo. Mas aqui Pedro agora vai ser usado por Satanás. Como Jesus percebeu que não era Pedro? Jesus repreende Pedro pela influência do diabo, quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento o diabo usou a mente de Pedro, que não tinha compreensão, que não buscava entender as coisas do reino e só estava preocupado com o bem-estar neste mundo. E aí o diabo aproveita para jogar uma seta para levar Pedro a influenciar Jesus a sair da vontade de Deus. Olha o texto aqui, vem comigo aqui. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário que ele fosse a Jerusalém para sofrer, para ser perseguido e morto pelos escribas, pelos fariseus, por toda a cúpula religiosa dos judeus. Era importante, isso era necessário. Jesus já sabia a sua missão. Ele sabia o que ele tinha que cumprir para fazer a vontade de Deus em favor da humanidade. Agora, Jesus agora diz isso. É necessário que eu vá para Jerusalém, que eu venha padecer muito pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, e que eu venha ser morto. É necessário que isso aconteça. Aí vem agora Pedro, o apóstolo Pedro, dando a sua mente para o diabo, sendo instrumento de Satanás agora, para levar uma influência a Jesus, para levar um conselho a Jesus, aparentemente bom, aparentemente maravilhoso, porque era satisfatório, agradava a Jesus, era bom, conveniente para Jesus. Mas Jesus disse: não, eu não estou aqui para minha conveniência, para minha vontade. Jesus entendeu, disse: não, como é que pode? Se Deus quer que eu faça isso, se vem um conselho de Pedro para que eu não faça isso, não é Pedro, é o diabo. Vou repreendê-lo.
Jesus vigiou aqui, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus viu que não vinha de Pedro aquele conselho. Era um conselho para tirar Jesus da direção, meu irmão, da vontade do Pai. Era um conselho para tirar Jesus do propósito pelo qual ele veio à terra cumprir. Ele se submeteu como homem. Ele foi obediente e fiel até a morte e morte de cruz. E Pedro agora se levanta dando um conselho errado. Tem muitos homens aí, cuidado, viu? Tem muitos homens aí que dizem que é de Deus. Olha, eu sou profeta de Deus. Não é essa a conversa deles hoje? Para impressionar a multidão? Trazendo a atenção da multidão para eles? Olha, eu tenho a unção. Eu tenho chamado. Eu sou profeta de Deus. Deus está me usando nesta noite para te dizer, para te entregar, para determinar. Não tem isso hoje, não tem? Cuidado, isso. Cuidado, sai daí. Sai dessas profecias, sai dessas direções, desses conselhos, desses homens que estão com a mente usada por Satanás. Porque a maioria do conselho, eu tenho observado isso, a maioria da pregação, a maioria do ensino, a maioria dos conselhos desses muitos profetas leva o povo a uma direção contrária à vontade, à verdade de Cristo, à verdade do Evangelho. Logo, não é de Deus. Esses homens estão influenciados com inspirações, não é do Espírito Santo, é de Satanás, para desviar você do propósito de Deus. Saia do meio deles. Não ouça o conselho deles. Se eles vêm até vocês e não trazem a doutrina de Cristo, não recebais. Não tenha Deus. E eu tenho observado isso, que os muitos conselhos desses homens, as muitas profecias desses homens cheios de poder nos púlpitos de igreja, esses pastores, esses profetas, esses doutores, estão ensinando o povo anátema, estão tirando o povo da verdade do Evangelho, estão desviando o povo da doutrina de Cristo, estão ensinando o povo muitas coisas vãs que não é a verdade do Evangelho. Estão tirando o povo do propósito de Deus para o homem alcançar dele a graça. Não, para você alcançar de Deus alguma coisa, tem que ir para a campanha, tem que estar dentro de igreja, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar dentro do ministério, tem que estar submisso a uma liderança de um sistema religioso. Tudo isso é mentira do diabo para tirar você do propósito de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é Cristo. É que você se converta a Cristo, é que você entregue sua vida a Cristo, é que você seja devoto de Cristo, é que você seja praticante da palavra de Cristo, que é a doutrina de Cristo, é que você tenha sua fé no alvo único, exclusivo, que é Cristo, é que você entregue sua vida e seja devoto e praticante da sua vida de fé a Cristo pela palavra, não devoto e praticante consagrando tua vida a nenhuma formalidade religiosa dentro de trabalho e obrigações de igreja alguma, meu irmão. Isso tudo tira você do propósito de Deus. É o diabo usando muitos homens para instruir essa multidão errada, para tirar essa multidão do propósito de Deus. Cuidado! Foi o que Jesus vigiou aqui. Jesus olhou e disse, não, esse conselho de Pedro está me tirando da vontade de Deus. Primeiro, você tem que conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem que ter o conhecimento do que é de Deus e o que não é. Você tem que conhecer o caminho de Deus. Você tem que conhecer a doutrina de Deus. Como você vai se defender da mentira se você não conhece a verdade? É muito sério isso, irmão, que eu estou falando. Bom seria se você estivesse dentro de uma igreja, local de congregação, para que estivesse recebendo pelo homem que lá está, ensinando a você a doutrina de Cristo, ensinando isso a você, para você crescer na graça e no conhecimento, para você ser edificado, para você ser perfeito na fé. Seria bom que você estivesse dentro de uma igreja, sendo instruído por um pastor, não a ser escravo de igreja, não a ser devoto, submisso e jurar fidelidade à doutrina de igreja. Seria bom se você estivesse numa igreja, sendo instruído por um pastor, aprendendo de Cristo, sendo instruído pela doutrina de Cristo, sendo orientado a estar em Cristo, sendo ensinado a estar dedicando, consagrando sua vida a Cristo, pela palavra de Cristo, não a vida de igreja, não a ritual de igreja, não a trabalho de igreja, não a devoção de igreja, não a vida escravizatória dentro do igrejanismo, onde os homens estão mais servindo as suas igrejas e instituição do que a Cristo. Não estão servindo a Cristo pela palavra de Cristo. Dentro das igrejas o povo está sendo ensinado a devotar sua vida, consagrando a instituição, a obra de igreja, que diz que é de Deus, que isso não é a obra de Deus. A obra de Deus não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhuma igreja alvenaria.
A obra de Deus é Cristo, é a fé nele, é a vida por ele, é a devoção a ele, é guardar e praticar, pregar, esperar, confiar, acreditar na palavra dele. Isso é a obra de Deus, se manter fiel na doutrina dele e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso é que você tem que viver firme e constante, sempre abundante nesta obra que é a fé, que é a consagração, que é a vida em Cristo pela palavra dele. Não é a fé, consagração de obra de igreja. Aprenda isso, meu irmão. Cuida de ti e da doutrina. Então, Jesus vigiou. O diabo queria tirar Jesus da direção. Olha quem ele usa. Pedro. Por isso que eu digo, se eu e você não vigiar e não for prudente no que a gente está levando para o povo, eu estou aqui ministrando para você. Será que o diabo está me usando, ministrando isso para você? Será que o que eu estou te falando está indo de encontro à palavra de Deus? Alguma coisa que eu falei aqui do começo até agora está contrariando o que Jesus ensinou? Será que o diabo está me usando? É isso que você tem que fazer. Seja prudente. Analise o que estão te pregando. Não fique entregue com amor, com a devoção às instituições, aos homens, aos líderes. Seja prudente, mais atento a ouvir. E se alguém vem ter com você, você tem que observar o que ele está te trazendo. Se é a doutrina de Cristo ou não. Não fique dentro de uma satisfação por palavras que te agradam, por palavras que massageiam teu ego, por doutrinas e conceitos que te deixam satisfeito. Vá buscar conhecer a verdade para viver nela, por onde você vai ser liberto. O apóstolo Pedro se deixou ali naquele momento ser instrumento de Satanás para levar Jesus a desviar do propósito de Deus. Porque o diabo ele quer usar. Ele é um ser espiritual. Ele usa cada um de nós, se der lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, não des lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Olha, tem gente que pensa que dar lugar ao diabo é não beba, não roube, não fume, não se prostitua, não vá para ali, não fale com fulano. É não, irmão. Dar lugar ao diabo é tu não vigiar, é tu não seguir, é tu não conhecer a direção de Deus. Aí tu vai dar lugar ao diabo dentro do teu pensamento, dentro dos teus princípios, dentro da tua doutrina, dentro do teu ensinamento de Deus, que não é o que Deus manda ensinar. Tu estás dando lugar ao diabo. Para quê? Para desviar a pessoa, para ensinar errado o povo, para levar o povo a viver uma vida religiosa dentro de paganismo, de misticismo, de movimento, que não é o que Deus manda. Tu estás dando lugar ao diabo também. Cuidado, irmão. Pedro deu lugar ao diabo aqui. Estava com Jesus. Hoje o que tem de gente dentro de igreja dando lugar ao diabo, começando pelos líderes dos púlpitos, ensinando e levando o povo totalmente fora do propósito de Deus, tirando o povo da doutrina de Cristo, meu irmão. Vigia, meu irmão. Começa a observar a pregação desses homens e começa a fazer uma análise com prudência no que ensinou Jesus, na doutrina de Cristo. Então, vê como o diabo atua. Vamos ver outro texto aqui. Jesus vigiou por quê? Porque Jesus sabia a vontade do Pai. Rapaz, não vem para mim com nenhuma doutrina, não vem para mim com nenhum ensino teológico, com conhecimento de doutor, de filosofia, de teologia, de grego, hebraico, aramaico, sei lá o que é. Isso não me impressiona não, meu irmão. Eu conheço a verdade, irmão. Satanás não me engana mais não, irmão. E eu tenho que vigiar com ele, porque se eu não vigiar, vigiar está na palavra. Vigiar é se manter na vontade de Deus. Vigiar é cada dia mais conhecer a vontade de Deus. Se eu não fizer isso, ele me engana. Ele me engana, porque há muitas vozes aí dizendo que é de Deus. Todos os homens dizem, não, eu sou profeta, eu estou cheio da unção, eu tenho chamado, eu fui levantado, eu sou o revelador das coisas de Deus. Cuidado, irmão, com essas vozes. Jesus vigiou porque Jesus conhecia a vontade de Deus. Medita aí. Mateus 16, 21 ao 23. Jesus vai dizer que a vontade de Deus era que ele fosse, sofresse e morresse. Em seguida vem Pedro e diz, não, ei, não deixe isso acontecer não, ei, você é filha do rei, ei, você é filho do rei, ei, não aceite isso, diga, Deus, eu não aceito, determine. Olha, tem pastor ensinando isso, povo ou não? Tem pastor, isso aí, meu irmão, é instrumento do diabo, cuidado, o diabo está usando a boca dele, viu? Para fazer você tentar a Deus, para fazer você não aceitar
e nem se submeter à direção de Deus. Foi isso que ele também foi fazer com Jesus, na mente de Jesus. Não tinha ninguém para ele usar, ele usou a própria mente de Jesus. Ali a tentação do diabo foi na mente de Jesus. Quando o diabo diz, olha Jesus, manda que essas pedras se transformem em pão. Para Jesus, sabendo que Jesus estava com fome. Para Jesus satisfazer a sua vontade do corpo. Jesus disse, não. Eu procuro primeiramente fazer a vontade do Pai. Eu procuro primeiramente, não é a minha vontade eu nego, eu renuncio. Para poder estar na vontade do Pai. O diabo usou várias tentações com Jesus. Ele usa pessoas para nos tentar, dando conselho. Ele usa a gente mesmo no pensamento. O diabo trabalha assim. Olha aqui o que ele vai usar para tentar os apóstolos. Para tirar os apóstolos do compromisso que Deus deu aos apóstolos para fazer. Vem comigo aqui, mais um texto para tu aprender essa verdade espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que diz o versículo 16 em diante. Eu vou fazer a leitura, depois eu explico. E aconteceu que indo nós, isso aqui é Lucas relatando e falando o que aconteceu com eles nesse momento. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava muito lucro aos seus senhores. Rapaz, se for aplicar isso para os adivinhadores que estão aí dentro das igrejas, vem para cá. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, clamar é gritar. Ela vinha gritando atrás dos apóstolos, dizendo o quê? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava mentindo aqui? Isso aqui era mentira ou verdade que ela estava falando? Rapaz, aqui tu vai aprender muito. O diabo fala a verdade, agora com um propósito para tirar você do propósito de Deus. Vem cá, vamos ler. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu da jovem o espírito maligno que estava dando àquela jovem o dom de adivinhar. O diabo também capacita pessoas para cumprir o ministério do reino das trevas. Você sabia disso? Você sabia disso ou não? O diabo também capacita os seus ministros, os seus instrumentos, para criar situações para impressionar o povo. Olha, meu irmão, presta atenção aqui. O texto que nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, examina aí você, tente trabalhar, ver o detalhe, ver o que está ensinando aqui, e o Espírito de Deus vai te dar entendimento. Eu tenho certeza disso. Se dedique mais à palavra. Não fique aí recebendo esse alimento podre que muitos estão recebendo dentro da igreja, não. Vá buscar o alimento direto do prato, da fonte, a palavra. Comece a ler a palavra, comece a orar, pedindo a Deus, não casa, carro, nem vida boa na terra. Comece a pedir a Deus sabedoria, conhecimento da verdade dele. Comece a orar, dizendo, Deus, me ensina a tua verdade, que eu não quero viver no engano. Eu quero continuar conhecendo e seguindo a ti, liberto do engano dos homens, para não seguir a maldição que Satanás tem levado a humanidade a seguir dentro do engano e da mentira. Vá orar a Deus pedindo entendimento. Leia a palavra. E aqui, se você pegar aqui o texto que eu li aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18, vai dizer que os apóstolos estavam lá pregando o evangelho. Olha a astúcia do diabo, irmão. Olha como o diabo faz para enganar. E o homem de Deus, se não estiver vigiando, ele é enganado. Sabe por que Paulo aqui não foi enganado? Com certeza, os outros se deixaram levar. Mas Paulo, o texto vai dizer que Paulo se perturbou, porque essa jovem fazia isso dentro de vários dias. Ia atrás dos discípulos, dizendo a eles, esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são homens de Deus. O diabo falou mentira aí ou verdade? Falou a verdade. Hoje dentro dos púlpitos tem muito mentiroso dizendo assim, tem muitos usado por Satanás, exaltando e massageando o ego um do outro. Eita, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Eu não gosto disso, irmão. Eu não estou preocupado, nem me exalto, e nem quero que ninguém me bajule dizendo é homem de Deus, é homem de Deus.
Deus conhece os que são seus. Eu não estou preocupado em alguém dizer se eu sou de Deus ou não. Quem conhece quem é dele é o próprio Deus. E eu tenho a convicção no meu pessoal que eu estou em Deus, porque eu tenho o selo, a garantia, a paz, a certeza, a convicção, porque o Espírito de Deus em mim me sela e me dá essa garantia. Não estou preocupado que alguém diga que eu sou de Deus ou não. Hoje é uma grande bajulação aí, ou não é? É um bajulando o outro aí nos púlpitos das igrejas. É homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eita, é muito poder, é muita coisa. Cuidado, irmão. Sai desses negócios, irmão. Vai viver a verdade com simplicidade, consciência, com lucidez, sobriedade. Não te deixa embriagar com essas coisas, nesses movimentos, nessas filosofias vãs. Um bajulando o outro, um massageando o ego do outro, vai buscar o teu compromisso pessoal com Deus, vai buscar ser convicto de que tu estás em Deus e que Cristo está em ti com a palavra que tu tem que guardar e praticar e ser fiel, é a palavra dele, para ser dele. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus prega a doutrina dele, quem não prega não é de Deus. Mas o diabo ele engana. Porque ele conhece o que é do homem. Ele conhece o ego do homem. Ele conhece a soberba do homem. Ele conhece o orgulho do homem. Ele conhece a vaidade do homem. E ele trabalha massageando isso, ó, para o homem se ensoberbecer a ponto de esquecer do propósito de Deus, de esquecer quem ele é. Ele é servo, e servo inútil, que tem que cumprir aquilo que ele lhe deu, não por nenhum mérito, porque Jesus disse, depois de você fazer tudo, se considere um servo inútil, porque tudo que você faz é pela graça, não é pelo seu mérito, não é pela sua virtude. E tem muito homem aí se gloriando na sua sabedoria, se gloriando na sua posição, se gloriando nos seus títulos, que eu sou pastor, eu sou profeta, sou pastor presidente, respeito que eu sou representante de Deus. Cuidado, irmão, cuidado com essa vaidade, cuidado com essa soberba, cuidado com essa coisa vã que o diabo está enchendo o teu coração, te dando o que tu deseja, te dando o que é satisfatório e conveniente para ti, e com isso tu não está aí vigiando. O diabo está te tirando do propósito de Deus e tu já está muito longe, ó, tu nem sabe, mas aqui é a voz de Deus para te advertir, meu irmão. Aqui é a voz de Deus, a trombeta de Deus, o protesto de Deus para a tua vida, para te despertar. Tu que dormes, tu que estás no sono da indolência, tu que estás desapercebido, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Escapa por tua vida, meu irmão. Cuida de ti, da doutrina. Está preocupado mais com o quê? Em conquistar teus desejos, tua satisfação, é? Os apóstolos não se deixou levar. Paulo, quando ele percebeu, olha a sutileza do diabo, irmão. Por quê? Porque aquela jovem, ela tinha um espírito que operava nela, não era para ela se manifestar, não é para ela sair correndo para lá e para cá, não é para ela fazer aviãozinho dentro de igreja, não era para ela sair pulando e subindo banco, pulando dentro de igreja. O diabo usava ela. Não era para ela falar com voz diferente. Não. Porque o diabo usa dessa forma. Mas ele tem várias formas de usar, irmão. O diabo muitas vezes está usando uma pessoa dentro de uma normalidade que você nem percebe. Para você perceber, você tem que estar usando o crivo da palavra. Você tem que ter conhecimento da verdade. Porque o diabo ele pode viver tudo que ele viver, mas sempre ele vai estar trabalhando a mentira, mesmo usando a verdade para te levar à mentira. E você tem que estar na verdade para vencer o diabo. Não é dentro de culto de histerismo, não é de poder, de unção, de fogo, não. Não é com oração, com grito que ninguém vence Satanás. Nós vencemos o diabo com a espada do Espírito, o combate da fé que nós temos que fazer enquanto estamos aqui para defender a nossa fé, que nos leva ao final à salvação da nossa alma, é com a palavra. Por isso que você tem que ter, conhecer e estar na palavra para não ser vencido nem destruído. Deus vai dizer ao profeta Oséias,
O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, desprezaram o conhecimento da palavra, não se manteram na palavra, começaram a viver seus rituais, suas formalidades, como hoje o povo está vivendo, abandonaram a palavra, estão vivendo formalidade, movimento e muitas coisas vãs, que não é o que a palavra de Cristo ensina, e o povo está sendo destruído. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus venceu o diabo não foi com movimento de culto de poder. Jesus venceu o diabo com a palavra. Satanás usava a palavra, Jesus também a palavra. Esse é o combate da fé. A espada do Espírito. Manejando bem a palavra de Deus. É isso que eu busco fazer. Olha o que acontece aqui, irmãos. Atos capítulo 16. O versículo 16 ao 18. Os apóstolos pregando a palavra. O diabo usa uma jovem. Ele não usou para a jovem estar gritando, berrando e fazendo um movimento espalhafatoso. Ele usou a jovem dentro de uma consciência para estar massageando o ego dos apóstolos. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Vem cá. O demônio falou mentira ali ou verdade? Era verdade o que o demônio falou. Por quê? Porque eles anunciavam o caminho da salvação. Eles sim eram de Deus. Mas os apóstolos disseram, não, isso não vai massagear o nosso ego. Por quê? O propósito do demônio ali, do espírito enganador ali, era fazer os apóstolos ser massageados o seu ego e não repreender e não desfazer da prática. Não condenar aquela prática, aquela obra infrutuosa que aquela jovem praticava pelo espírito imundo. Mas Paulo, quando viu, ele se perturbou. O Espírito de Deus não deixa o homem de Deus ser enganado. O Espírito de Deus, ele dá a nós o discernimento. E a gente usa a palavra para ter o conhecimento. Paulo, quando percebeu, começou a se perturbar. Isso não é de Deus. Isso não está sendo conveniente para a gente. Isso não é o que a gente precisa ouvir. Não, isso não é de Deus. Paulo percebeu, é Satanás. Então virou para a jovem e repreendeu o espírito de adivinhação que estava na jovem, no nome de Jesus, para que ele saísse e libertasse aquela jovem daquela prática maldita que estava levando aquela jovem para o inferno e todos que ouviam e buscavam consultar com aquela jovem. Tem que repreender. Nós temos que usar a verdade do Evangelho para repreender toda a obra infrutuosa das trevas, todo o conceito, toda a fala, toda a doutrina, todo o ensinamento, toda a formalidade, toda a filosofia que os homens estão trazendo como se fosse de Deus, tirando o povo da salvação. Nós temos que repreender, esteja quem for sendo usado como instrumento de Satanás. Tem que ser repreendido. Então, tá vendo como o diabo trabalha, irmão? Tem que vigiar, irmão. É como eu disse aqui a você. Se eu e você não vigiar, o diabo usa eu e usa você como instrumento dele. E a gente não percebe. E o pior de tudo, a gente fica achando que nós estamos sendo instrumento de Deus. Rapaz, todas as instruções que eu levo aqui, todo o ensinamento que eu trago aqui, que a maioria deles, 99% das instruções que eu levo, são apologéticas em defesa da fé, refutando e combatendo o erro. Eu tenho o maior cuidado, irmão. Eu não tenho medo de nenhum questionamento, porque eu sei aonde eu estou, qual é o princípio que eu estou usando, que eu estou firmado. Pode vir com qualquer situação. Você pode usar o teu conhecimento que tu quiser. Eu trabalho o conhecimento de Cristo e da doutrina. Só isso. Eu não tenho curso de teologia, não tenho anel de formatura de doutor, eu não tenho nenhum mestrado de nenhuma universidade, eu não tenho conhecimento em grego e aramaico, nem hebraico, mas eu tenho conhecimento da verdade que liberta. Eu conheço a Cristo, eu conheço a doutrina de Cristo, e tu pode vir com o que tu quiser. Se não for a doutrina de Cristo, tu não vai conseguir me persuadir. Tu vai se decepcionar com a tua doutrina, porque eu vou te combater com a verdade. É isso que eu faço. Eu tenho a verdade. Eu tenho a doutrina de Cristo no meu entendimento. É ela que eu guardo. É por ela que eu sou prudente para ser salvo. Como disse Paulo a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, mas é a doutrina de Cristo por onde tu se salvarás, seguindo a Ele para chegar até o fim.
tem um final, para no final alcançar a salvação da alma. Enquanto não chegar esse final, seja prudente, combata o bom combate da fé, persevere, esteja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, que não é igreja, nem trabalho, nem formalidade, nem usos e costume, nem obrigação de igreja. A obra do Senhor é a fé em Jesus Cristo, é a vida submissa a Ele, é a vida em devoção, guardando e praticando a palavra dele, é vivendo na defesa, firmado na sua palavra, como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha, o que está na doutrina de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Então preste atenção, analise esse vídeo, essa live de instrução que eu trouxe aqui agora, e aprenda ensinos espirituais, muito bom, para advertir você, abrir os seus olhos, que você recebeu aqui agora, nessa live de instrução. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. E brevemente estarei voltando com mais ensino, mais instrução, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, a paz do Senhor. Leni Maria, a paz do Senhor. Minha irmã Leni, minha missionária, esposa do pastor Ed Carlo. Cláudia Creu, a paz do Senhor também para minha irmã Cláudia Creu, que está assistindo também. E para todos vocês que vão assistir depois de gravado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.